Então, uma boa noite a todos. Boa noite. Vamos então iniciar as atividades com a leitura. É desse livrinho aqui, Qual o nome? Ânimo, do Lourival Lopes. Fazer o destino. Toma o destino nas mãos. Não creias se dizem que o teu destino está nos astros ou em poder de forças invisíveis. És livre para pensar e não se justifica a tua queda, a prisão, aos problemas, a promiscuidade interior, os caprichos, a desordem emocional, a perturbação de espírito. Levanta-te, dobra os problemas, a pobreza de espírito, a sexualidade desvairada, o vício, a imperfeição, e impõe-te. Estabelece o império do teu pensar, pois que és capaz. Há uma estrela no teu interior. A vitória te espera fora, quando te tornas vitorioso por dentro. Então vamos elevar o pensamento a Deus e rogando a nossos familiares com a permissão divina para mais este encontro da noite de hoje, de refletirmos o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita e que possam os nossos mentores nos inspirarem para que a gente possa ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, ter um bom entendimento dos ensinamentos do Evangelho para as nossas vidas. Que este ambiente de paz, de luz, de harmonia possa se irradiar ao bairro, aos vizinhos, a todos aqueles que não puderam estar aqui, aqueles que irão acompanhar ou que vão acompanhar essas atividades. Muito obrigado, Senhor, por tudo, por esta noite de aprendizado, que possamos ser humildes instrumentos de aprendizado do Evangelho. E assim, Senhor, damos início com as nossas atividades da noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Então a gente parou no capítulo, a gente está no capítulo 3 de Mateus. E agora a gente começou a fazer reflexões assim já mais aprofundada dos versículos, principalmente pelo livro Luz Imperecível de Honório Onofre de Abreu e o Evangelho por Dentro, que tem as reflexões por versículo, a gente já estava comentando, né? Os comentários de Honório. E nesse do Eliseu Rigonati, o Evangelho dos Humildes, ele dá uma geral ali daqueles versículos todos ali, né? Ele não vai por versículo, né? Ele faz um panorâmico ali de todos aqueles versículos ali e comenta daí. Já o Honório, ele faz um miudinho, né? Ele pega por versículos. Vamos ver aqui. 5, já tinha visto 5. Desde 1 a 6. Aqui eu já tinha visto. Então tá, vamos continuar aqui a leitura do Luz Imperecível. Então o versículo agora. Tu não trouxe o celular? Pois é, eu mandei as fotos lá para acompanhar a leitura, né? Então eu vou ter que passar para. Vou passar para cá para ver como é que fica no computador aqui essas leituras. Por isso que era bom ter. Eu mandei ontem pro celular para vocês trazer para acompanhar. Porque senão eu tenho. Eu achei que cada um ia ler um livro. Assim. Não, é que esse aqui é que tem muita coisa desse livro aqui, do Luz Imperecível, e eu vou ficar. Eu tenho só um livro físico aqui, daí eu vou ficar lendo sozinho, né? Mas daí tu dá pra mim ler um pouco. Vamos ver aqui se ele consegue. O que ele pelo computador ele ficou assim, ó. Vai ficar deitado, não dá. Ficou deitado, eu não sei se dá pra
para modificar ele. Acho que não. Eu acho que é só esse que ficou assim, não sei por que ele ficou assim. Foi por causa do jeito que tu tirou a foto? Não, mas tem, esse aqui tá virado também. Um pra lá, um pra cá, um pra lá. Até no celular, mas no celular daí dá pra... No celular tá, agora no computador ali, acho que não sei. Bom, então... Se me dá o livro, eu leio um pouco, não pouco. Pode ser? Eu vou ler aqui então, esse aqui do versículo 5. O título é Ensino Universal. Diz assim: então ia ter com ele Jerusalém, e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão. Aí ele pega a primeira parte ali, para comentários. Então ele diz assim: então ia ter com ele Jerusalém, e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão. Naquele tempo, qualquer pregador sempre despertava grande atenção pública. O fato de irem até ele pessoas de várias e de diversas posições lembra o alcance de sua responsabilidade. À medida que se desenvolvem em alguém as disposições de se educar e servir, a própria lei, pelas vias da sintonia, faz aproximar desse candidato coração que se mostrem carentes ou interessados na mensagem de que se faz portador. A autoridade inerente ao expositor das verdades espirituais, sempre que fundamentada na vivência dos valores que veicula, não apenas sensibiliza o ouvinte, mas também abre terreno à adesão prática de cada um no caminho do progresso. Então aqui diz, né, que ele comenta todo esse versículo ali. Então ele fala: naquele tempo qualquer pregador sempre despertava grande atenção pública naquela época. Então aqueles que faziam pregações, ele chamava aquelas multidões, aqueles povos ficavam tudo na volta ali escutando, né? Aí ele diz: o fato de irem até ele pessoas de várias procedências e de diversas posições, ó, lembra o alcance de sua responsabilidade. Então quando a gente olha só a responsabilidade daquele, trazendo para nossas vidas, né? Aquele que prega o Evangelho de Jesus, ele vai pregar para pessoas distintas, né? Vários tipos de pessoas. E agora que nem nós, assim, a gente faz pela internet, imagina, né? A gente não vai fazer só aqui para 4, 3 pessoas. Isso aí vai se abranger para várias localidades, né? Então vai ficar ali disponível todas as pessoas. O YouTube, vai para o YouTube ali também. O Facebook eu não sei se é mundial. Ele vai para o mundo todo também. O YouTube eu sei que vai também. Agora o Facebook eu não sei. Mas ele fica disponível para todos os lugares, né, do mundo inteiro. Então ele está chamando a atenção à responsabilidade dessa pessoa que está levando as verdades, né, espirituais. Então, à medida que se desenvolvem em alguém as disposições de se educar e servir, a própria lei, pelas vias da sintonia, faz aproximar desse candidato corações que se mostrem carentes ou interessados na mensagem de que se faz portador. Então, à medida que a pessoa vai pelas vias da sintonia, ela vai levando a mensagem aos corações carentes e principalmente aqueles que estão interessados, né, na mensagem. Então ele vai levando essas pessoas, né, e vai se desenvolvendo isso, essa disposição de educar e servir, né, dentro das leis divinas. A autoridade inerente ao expositor das verdades espirituais
sempre que fundamentada na vivência dos valores que veicula. Não apenas sensibiliza o ouvinte, mas também abre terreno à adesão prática de cada um no caminho do progresso. Então há sempre ali, né, aquele que está fazendo a pregação, se ele tem uma autoridade moral, né, se ele faz os esforços, ele vai não apenas vai sensibilizar o ouvinte, mas também abre terreno à adesão prática de cada um no caminho do progresso. É porque ele, além de ele estar pregando, ele está praticando, que é o principal, né? Porque de nada adianta decorar, falar, mas não falar, não sentir no coração aquilo. Vai ficar palavras jogadas ao vento e muitas vezes vão ver exemplos ali da pessoa nada bons, né? Podem ver das atitudes da pessoa, do pregador, atitudes que não estão coniventes com aquilo que ele está pregando, né? Então, digno de registro, a elasticidade das pregações, que quando veiculadas com amor, reservam facetas específicas de natureza universal, a atingirem todas as camadas, independente do grau de assimilação e de conquista que lhes sejam peculiares. Daí o fato de as pregações de João interessarem desde aqueles à margem do Jordão até aqueles guindados aos padrões superiores, expressos na figura de Jerusalém. Então, como o João Batista já tinha aquela autoridade moral, ele pregava não só para aqueles que estavam na volta, mas ele conquistava também a atenção dos nobres, né, de todos aqueles os intelectuais que moravam em Jerusalém. Então isso é uma coisa que a gente deve se esforçar bastante, né, para não ficar só no intelectual ali, mas principalmente fazendo os esforços ali, que daí vai surgir mais efeito, né? As pregações. Vamos ver aqui. Então vamos pro... Esse teu aí vai até qual versículo que tinha aquele comentário? Daqui a um pouco entra outro comentário, né? Aqui até o 12, né? Ele comenta até o 12. Daí depois do 12 vai até o... do 12 ao 17. 13 ao 17, Martírio de Jesus. Ah, tá. Então vamos ali, agora pulei esse aqui, daí eu vou acompanhando aqui. Reinício? Isso, o título é Reinício. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Mateus 3:6. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Na doutrina espírita não há batismo. No caso de João, antes de a pessoa se fazer batizar, ela confessava publicamente os seus pecados. Seu batismo era o da água para o arrependimento. Podemos ver neste ato um símbolo de reencarnação, enquanto que o de Jesus, do fogo e do Espírito, focaliza a renovação. Aí tá bom. Então a gente vê assim, ó. Esse aqui então vai entrar então o título já diz, ele coloca reinício, né? Já tem tudo a ver. E eram por eles batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. Então muitas crenças têm até hoje, que fazem aqueles rituais de batismo da água, né? Que daí a pessoa vai se renovar através daquele ritual, né? E aí se fosse tão fácil assim, daí as pessoas iam estar, o mundo ia estar, a maioria das pessoas iam sair dali transformadas, né? Mas a gente não vê isso. A gente vê pessoas que fazem esses rituais aí, vivem as vidas, às vezes
né, de uma forma bem equivocada, né? Então não é aquilo ali que faz com que... Seria mais uma coisa simbólica, né? E lá no Rio Jordão, que o João Batista também, ele batizava, também era uma... ali era um significado que tinha aquilo ali, né? Então a gente sabe para nós que na doutrina espírita não há batismo. O nosso filho, por exemplo, já, graças a Deus, esse aí sim já nasceu espírita e não foi batizado, né? Porque não há necessidade de batismo. E muitos enlouquecem até quando o homem, como assim não batizou a criança? Né? A criança vai ficar como? Não é reconhecida por Deus. Mas como se Deus é pai de todo mundo, ama todos, Ele sabe todos que estão aqui, como é que não vai saber, não vai amar? Não é um ritual que vai fazer com que conheça aquela pessoa, né? Uma vez disseram que daí o batismo, no caso, era... Aí a gente já nasce com os pecados, aquele pecado inicial, não sei, acho que é do Adão e Eva, sei lá, que a gente nasce com pecado. E daí, quando batiza, daí limpa, né, a pessoa daqueles pecados ali. Certo? Para ela pecar mais depois, não sei. E aí por isso que tem as confissões, né? Daí, no caso, ele não limpou esse pecado original, ele tá soltando. Aí volta e meia tem que fazer as confissões também na igreja, né? Tem os confessionários isso, lá, né? Aí é umas Ave Maria, uns Pai Nosso, tá tudo resolvido. Pois é. Aí se fosse fácil assim, seria fácil, simples, né? Então a gente vê que não é bem assim, né? Porque na verdade esse batismo seria só um ritual, né? E no caso de João Batista, antes de a pessoa se fazer batizar, ela então confessava publicamente os seus pecados, né? Então além de passar por aquela coisa simbólica ali, né? Era um ritual simbólico. Aquilo ali João fazia porque naquela época eles tinham muita necessidade de coisas simbólicas, assim, rituais, né, na verdade. Para aquela época acho que até era legal, mas com tantos anos fazendo a mesma coisa, fica um negócio tão automático que não tem aquele efeito profundo, né? Fica uma coisa superficial. Naquela época acho que até era bem profundo, bem legal, né? Imagina ali, daí ficava todo mundo na volta daquele rio ali, no Rio Jordão, e aí a pessoa que ia para se batizar, antes de João mergulhar na água, tinha que falar dos seus erros ali, né? Que na verdade, vamos entender bem, a palavra pecado significa na verdade erro. Errar o alvo, significa que ela é uma pessoa que tem erros, né? Então na verdade o pecado é o erro. E aí então a pessoa se confessava, ela confessava publicamente, o seu batismo era o da água para o arrependimento. Então aqui tem um simbolismo muito profundo, que podemos ver neste ato um símbolo da reencarnação. Porque esse arrependimento na água, quando a gente reencarna, a gente não mergulha na água, no útero materno, chamado líquido amniótico, né? Então isso é um simbolismo da reencarnação. Porque lá no livro Céu e Inferno ele diz assim, que a gente está no mundo de expiações e provas. Então a necessidade aqui, como diz assim, o arrependimento, na reencarnação há o arrependimento, a expiação e a reparação. Isso está lá no livro Céu e Inferno. Então nós temos que passar por essas etapas. Então se a gente não cumpriu com a lei, a gente tem erros, no caso, cometeu o pecado, que é o erro, então a gente vai para o mundo espiritual e a gente tem que fazer essa reparação desses erros. Daí vivendo aqui uma expiação, muitos de nós, né? E reparando os nossos erros, né? Então é o arrependimento, a expiação e a reparação. Então isso é o que João Batista, ele na verdade é o símbolo que João Batista fazia no Rio Jordão. Então a pessoa ela falava ali dos seus erros, né? E aí então ele fazia aquele ritual na água ali de purificação. Então como é que nós vamos nos redimir dos nossos erros? Nós vamos nos
ir nos purificando, vai ser sempre através das encarnações, né? Não tem como em apenas uma vida a gente se tornar puro, né? Então isso aqui é uma simbologia de nós mergulharmos na água, no líquido amniótico, para reencarnarmos, para ir lavando a nossa roupa suja, como diz lá no livro do Nosso Lar, né? Lembra? Escutaram? O Lísias diz, né, que a gente vem para cá para lavar a roupa suja, escutou? Isso aí. Então faz parte desse processo. Então aqui diz o seguinte: podemos ver neste ato um símbolo da reencarnação, enquanto que o de Jesus do fogo e do Espírito focaliza a renovação. Ó. Então por isso que tem aquele ditado que diz: João Batista batiza com a água e Jesus com o fogo. Mas como assim João Batista com a água e Jesus com o fogo? Então João Batista, a água do arrependimento, né? Do arrependimento, da expiação e da reparação. E Jesus, do fogo e do Espírito, a renovação, ou seja, nos tornarmos novos homens em Cristo. Então essa renovação através do fogo. Então ele vem trazer o fogo. O que o fogo faz? Ele não queima, né? Então ele vai queimar aquele homem velho, aquelas coisas ruins, nos tornando novos homens. Que nem tem aquela historinha da Fênix, tipo, né? através do sofrimento, assim. Já não escutou aquela historinha através da Fênix, aquela que ela ressurge das cinzas? Aí surge um novo homem em Cristo, né? Isso é simbólico, né? O que tu diz? É tipo, esse fogo é através do sofrimento que a gente vai aprendendo e se melhorando? Também, porque como é que nós vamos se renovar? Muitos vão, não necessariamente vai ter que passar pelo sofrimento, né? Não necessariamente vai passar, porque porque na verdade a renovação é uma questão interior, né? De eu querer me tornar um novo homem em Cristo. Aí agora, se eu vou sofrer ou não vou sofrer, isso aí depende de cada um. Claro que tem espíritos que vai ter que sofrer muito, né? Para poder, porque ele está naquele processo ainda do arrependimento, da expiação e da reparação dos seus erros. Então tem que passar por esse processo para poder chegar na renovação, né? Então eu passo por todo esse processo. Aí então, para mim entrar na renovação em Cristo, nos tornarmos novos homens, entendeu? Então vamos continuar ali. A imersão na água faz lembrar o mergulho nos líquidos intrauterinos, quando o espírito parte do plano espiritual com os propósitos de evolução e retificação, excluídos naturalmente aqueles casos em que o retorno à carne se processa compulsoriamente e o espírito disso nem tem consciência. Assim concebendo, não é difícil compreender o chamamento de João para a transformação moral, estando a criatura em pleno desenvolvimento de sua vida no plano físico. Então ali ele fala agora, né, desse mergulho, a imersão na água. É, que já tinha falado, né? Líquido amniótico. Então ali, ó, parte do plano espiritual com os propósitos de evolução e retificação. Excluídos naturalmente aqueles casos em que o retorno à carne se processa compulsoriamente, ó. E o espírito disso nem tem consciência. Então a gente já, não sei se já ouviu falar nessas encarnações compulsórias, né? Então uma grande maioria ainda reencarna compulsoriamente sem ter consciência. Muitas vezes estão tão ligados ali, obsediando alguém, estão tão presos ali que muitas vezes o processo é reencarnar compulsoriamente, né? Tem casos ali nas obras, que eu não me lembro agora, da pessoa que um espírito fica obsediando tanto a mulher ali, e ela engravidou, e o obsessor estava ali fazendo parte daquilo tudo, e ele mesmo reencarnou naquela própria
aquele próprio ato sexual ali, ele reencarnou compulsoriamente, né? Então tem muitos casos que pode acontecer, esses são um dos casos, né? De espíritos que estão tão ali presos ali que não, o meio deles se prenderem dali é reencarnando compulsoriamente. Tranquilo? Então vamos continuar ali. Seria o alerta e o convite. Não espere a morte para arrepender-se e retornar à reencarnação. Intente a passagem pelas águas num compromisso público, como processo de reinício da experiência em novas bases, com a fixação de novos objetivos. Aqui são as encarnações, né? Então o fato ali, não espere a morte para arrepender-se e retornar à reencarnação. Isso é muito importante. Não vamos deixar chegar uma desencarnação para se arrepender lá no plano espiritual, né? Nós podemos e devemos arrependermos antes de desencarnar, que é bem melhor, né? E entende a passagem pelas águas, um compromisso público, com o processo de reinício da experiência em novas bases, com a fixação de novos objetivos. Então é um restart ali, né? Um reinício dessas experiências com novas bases, ou seja, com novas experiências de vida ali, né? Nós vamos viver situações diferentes daquelas que a gente viveu no passado, né? E tudo necessário para experiências do espírito, né? Então vamos continuar ali. Ainda hoje, matriculados na escola do aprendizado espiritual, estamos a todo momento convocados ao reexame da importância reencarnatória, confessando ante si mesmo os erros perpetrados, alimentando o firme propósito de superá-los. Ali ele bota ali, né? Então convocados ao reexame da importância reencarnatória. Então todos nós vamos ter que fazer um reexame daquilo que a gente viveu, das experiências que a gente teve, que se foram boas, se foram más, né? Ali ele bota entre aspas ali, confessando, né? A gente sabe que não existe mais esse negócio de confessionário, não existe, né? Só salvo algumas crenças ainda, com todo respeito, né? Confessando ante si mesmo, daí ele diz. Então, ou seja, o confessionário é para nós mesmos, a nossa consciência que vai confessar aquilo que as experiências que a gente teve, né? Boas ou ruins, os erros perpetrados, alimentando o firme propósito de superá-los. Sempre a cada reflexão, a cada exame de consciência no mundo espiritual, nós vamos ter que fazer esse trabalho, né, de concretização desses compromissos que vão ser firmados para uma nova base reencarnatória, né? Então vamos ali para o próximo. Ao retornar à experiência terráquea, a individualidade conta com ampla soma de fatores a possibilitarem o êxito, a concretização dos compromissos firmados. Então nós vamos retornar à Terra. Agora a gente já não sabe mais também, porque a gente pode voltar para a Terra ou não, né? Tudo depende nós estamos no último momento, e aqueles que não vivenciarem, não trabalharem o Evangelho vão ser fortes candidatos talvez a não estar no mundo regenerado, né? Então fala nós as individualidades conta com ampla soma de fatores a possibilitar o êxito, a concretização dos compromissos firmados, né? Então cada espírito vai ter essa soma, né, de possibilidades de êxito, de concretizações dos compromissos que foi firmado.
Quer dizer, da ajuda, da espiritualidade? Também, né? Porque ali é feita essa programação que a gente chama ali, né? E que os nossos benfeitores vão fazer um mapeamento ali, um planejamento ali de uma nova reencarnação, né? Eles vão nos ajudar, porque nós ainda não temos condições ainda de programar sozinho a nossa reencarnação, né? Diz, eu quero viver em tal lugar, fazer isso, fazer aquilo. Então, eles fazem todo um trabalho ali, né? E aí a gente procura seguir aquele compromisso firmado ali, né? Pode continuar. O esquecimento do seu passado como medida didática promove o verdadeiro bloqueio dos valores impressos em seu psiquismo, abrindo renovadas esperanças para a implementação de novas linhas de ação no encaminhamento do destino. Aqui uma das leis fundamentais em cada reencarnação, que é a lei do esquecimento, né? E que é muito importante, que até pouco tempo atrás até eu ficava dando risada de mim mesma. Não é nada engraçado, mas é interessante, porque eu pensava assim, poxa vida, mas eu reencarnei, eu acho que eu não era uma pessoa ruim no passado, porque eu não sou uma pessoa má. Eu dizendo pra mim, né? A gente tem a impressão de que não tem tendências más. Isso, né? Eu pensei, pô, mas se eu já sou uma pessoa que eu não sou má, então no passado acho que não era mal, assim. Rapaz, até então virem informações a meu respeito, né? Quem trabalha em mediúnicas aí sabe que às vezes podem vir, né? Por um lado é bom, as testemunhas, mudou, né? As testemunhas, né? Que vem nos relatar aquilo que a gente realmente foi, né? E aí o queixo cai lá embaixo. Eu fiz isso. Então por isso essa importância da lei do esquecimento. Imagina se a gente reencarna e lembra de tudo que a gente fez. A gente pode entrar em paranoia, a gente pode não suportar, né? Tá convivendo com a pessoa ali do teu lado, sabendo que aquela pessoa te matou, sei lá o que ela fez, e aí tu tem que suportar aquilo, né? Mas dificilmente tu vai conseguir, né? Já, por exemplo, tendo uma mentalidade espírita cristã, tendo uma certa experiência, tu já tem relatos assim daqueles que a gente mora ali com a gente hoje, que conviveram no passado e muitas não teve experiências legais, e aí realmente se comprova o porquê dos desafetos ali dentro dos lares, né? E aí tu, realmente agora eu entendi o porquê dessa dificuldade entre uma pessoa e outra ali, aquela rusga ali, né? Mas aí tu tendo aquela consciência espírita, ao mesmo tempo tu tá ali pra... Tu entende o porquê daquilo, então entra o quê, né? Entra o arrependimento, a expiação e aquela reparação daquele erro, né? Não repetindo, procurando não repetir o erro do passado, que é muito importante. Essa é a consciência espírita. Porque se eu sei que eu tenho uma rusga com aquele companheiro, com aquela companheira, com aquele filho... E o perdão do prejudicado também, né? Porque ele foi prejudicado também, tem que trabalhar aquele perdão, né? Porque tem aquela rusga justamente porque não tem o perdão, né? Às vezes. E aí às vezes aquela pessoa vai sempre te tratar rispidamente, mal, muitas vezes, mas tu tem aquela consciência, não, realmente, eu tenho que superar isso aí, entender e tentar, como tu diz, perdoar isso aí, tentar fazer com que, amenizar as coisas, tentar fazer com que essa pessoa enxergue agora que ela, de uma forma diferente, o que ela tinha do passado, né? Não que ela não vai se lembrar do passado, mas é que fica naquele psiquismo ali, né? Aquela rusga, aquela dificuldade ali entre espíritos, né? Que a gente vem com isso, por isso os desafetos. Então por isso essa lei do esquecimento aí, né? É fundamental. Essa parte que a gente está fazendo bem, explicando bem tranquilo, humildinho, assim, nos detalhes do Honório aqui, porque isso aqui é uma coisa fundamental que a gente tem que entender, né? Sobre a reencarnação, porque a gente acabou entrando no assunto de reencarnação, a lei do esquecimento,
Esse o arrependimento, a expiação e a reparação, isso é fundamental, né? Que nós estamos fazendo hoje aqui, né? Então é muito bom a gente trabalhar bem, isso é para entender bem, né? Esse processo, viu? Isso tudo tá lá, tá tudo no Evangelho de Jesus ali, né? Nas minúcias dos detalhes que se a gente lê ali, a gente não vai pegar esses detalhes aí, né? E a doutrina espírita nos proporciona isso. Então é o Evangelho para as nossas vidas, né? Vamos continuar ali. A partir daí, cabe ao espírito, ciente de suas responsabilidades, valorizar cada elemento e cada passo na nova experiência, transformando abençoados propósitos formulados à guisa de confissão e caracteres efetivamente vivenciados. Então cabe a cada um de nós, ciente das suas responsabilidades, o que veio fazer aqui nessa vida, valorizar cada elemento e cada passo na nova experiência que estamos vivendo aqui, né? Então, espíritas têm que ter essa consciência de que estamos aqui para nos tornar melhores, reparando os nossos erros do passado, muitos de nós espiando, se arrependendo dos erros, né? Isso é tudo que a gente está fazendo aí, né? Então, transformando abençoados propósitos formulados à guisa de confissão em caracteres efetivamente vivenciados, né? Então, vivendo essas experiências aqui, né? De uma forma consciente. Tu tem aí tu quer ler tem um texto sobre o batismo aí? Do livro, aí tu diz o livro para nós, né? O livro Evangelho do Senhor, do Teodoro José Paco. O batismo de Jesus. São Mateus 3, de 1 a 17. Às margens do Jordão, um homem de aspecto rude e palavreado enérgico, vestido de pele de camelo, que chamava as criaturas ao arrependimento, batizava-as após confessarem os seus pecados. Eu, na verdade, os batizo com a água para o arrependimento. Mas aquele que há de vir depois de mim é mais poderoso do que eu e não sou digno de lavar-lhe as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo, dizia o pregador do deserto. João Batista pertencia à ordem dos essêncios e propagava por toda a Palestina o batismo, como ritual de uma seita, que havia perfeita analogia com o brahmanismo e mesmo com o mosaísmo, e era feito como uma espécie de confissão e adesão por homens considerados pecadores, não exercendo nenhuma influência na alma do batizado. Entre as milhares de criaturas que aderiram ao movimento do Batista, surgiu em dado momento, como um farol a iluminar toda a região, um moço de olhar penetrante, aureolado de uma luz resplandecente, para também ser batizado. O filho de Zacarias, após defrontar-se com aquela alma de gigante, reconhecera a sua superioridade e, quase que ofuscado, falara-lhe. Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus, calmo e sereno, respondeu-lhe: deixe por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Ao que o Batista anuiu. Quanta grandeza no encontro dos dois missionários! Quantos ensinos naquele rápido diálogo em que João reconhecera pequeno,
para administrar o batismo naquela alma que vinha do céu, naquele moço que não tinha do que se arrepender. Se o batismo, de acordo com a alegria, de acordo com as igrejas vigentes, tem o poder de salvar os pecadores, qual teria sido o pecado de Jesus para querer ser batizado? E se ainda o batismo tem o poder de lavar o cérebro do pecado original, o batismo de Jesus fora um contrassenso, uma aberração, pois ainda de acordo com a doutrina da igreja, Jesus é considerado filho carnal e Deus, portanto, isento da mancha adâmica. Jesus, no entanto, quis ser batizado, pois assim ele proclamava fazer parte da doutrina do profeta João Batista, pois que ambos tinham uma importante missão a cumprir. Essa mancha adâmica aí, que é o que eles falam, né? Que nasce com aquele... Quem nasce com aquele pecado original, né? Mancha adâmica. São Cipriano foi autor do dogma do batismo, havendo diversas opiniões sobre o mesmo. O Papa Pelágio dizia que para se batizar deveria invocar o nome da Santíssima Trindade, enquanto que o Papa Nicolau afirmava que era suficiente o nome do Cristo. Então, Estevão III achava que na falta da água poderia ser usado vinho, muito mais interessante. O Papa Gregório decretou que o batismo seria eterno, vassalo do Vaticano, enquanto que o Papa Teodósio decretou que seria capacitado o indivíduo que se negasse a ser batizado. Os primitivos cristãos não batizavam crianças, preferindo a prática desse ato quando eram adultos. Os antigos persas apresentavam o recém-nascido ao padre perante o sol, quando era colocado em bacia com água, e nessa ocasião o pai dava o nome ao filho. A cerimônia do batismo, no verdadeiro sentido do banho expiatório, já existira há milhares de anos na Índia, onde mergulhava o indivíduo nas águas do Ganges, consideradas sagradas. Cerimônia essa transferida mais tarde aos hindus, propalando-se até o Nilo e finalmente no Jordão, mas como simples formalidade do rito essênio. O verdadeiro batismo, na expressão do João Batista, é o que viria a realizar Jesus, e do Espírito Santo e do fogo. No entanto, Jesus nunca batizou, o que prova que interpretação. Jesus nunca batizou, o que prova que a interpretação é outra. Quando na comunidade apostólica teria de ingressar um neófito, os apóstolos colocavam-lhes as mãos sobre a cabeça e oravam ao Senhor. Se o neófito recebia o Espírito Santo, o Espírito Mentor, então seria aceito na comunidade, pois que assim sabiam que os apóstolos, que o novo companheiro era dotado das qualidades morais elevadas. O batismo do fogo era realizado pela experiência e pelo amadurecimento na prática das boas obras, o que significa transformação, regeneração da criatura ante uma vida de exemplo e de trabalho digno. O simples fato de mergulharem um candidato na água ou lavarem a cabeça não exerce nenhuma influência para a alma, e não era esse o batismo pregado pelo Batista. Batizamos nossos filhos lavando-os com a água do nosso exemplo, da nossa conduta, agindo de maneira que eles possam ver em nossa vida modelo a seguir, assim como Cristo fora o modelo da humanidade. Só assim é que ouviremos sobre nossas cabeças a afirmativa de Deus: este é meu filho dileto, em que me comprazo. Vamos
bastante coisa ali que a gente estava comentando, né? Uhum. É muito bom, né? Aí agora temos ali a sequência do versículo 7 do capítulo 3. O título é Raça de Víboras, né? Vamos estudar as raças de víboras. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus. Fariseus e saduceus pertenciam os últimos às seitas derivadas da Só um pouquinho, não, acho que tu não. Lê ali o versículo, acho que tu. tem que ler Lá em cima, lá em cima o versículo. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus, que vinham ao seu batismo, diziam-lhes: raça de víboras, que vos ensinou a fugir da ira futura. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus, fariseus e saduceus pertenciam os últimos às seitas derivadas da arraigada tradição que reinava no seio do povo judeu. A dos fariseus era considerada das mais importantes e se fundava no fato de que só se devia depositar fé nas escrituras. Rígidos, cumpridores das práticas exteriores do culto, cheios de ardente zelo de proselitismo, inimigos dos inovadores, afetavam grande severidade de princípios, ocultavam costumes dissolutos, muito orgulhoso e excessiva ânsia de dominação. Acreditavam ou diziam acreditar na providência, na imortalidade da alma, na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. Então aqui está falando, né, dos fariseus, né? Então fariseus e saduceus pertenciam os últimos às seitas derivadas da arraigada tradição que reinava no seio do povo judeu, né? Então esses fariseus e saduceus, então ele está falando ali dos fariseus, né? Os fariseus era considerada das mais importantes, né? E se fundava no fato de que só se devia depositar fé nas escrituras. E o próprio Paulo de Tarso, que era Saulo, era doutor da lei, era um fariseu, né? Então ele era dessa parte aqui dos fariseus, que era uma das mais importantes. Eles tinham fé nas escrituras, né? Eles eram rígidos cumpridores das práticas exteriores do culto, né? Então tinham bastante rituais, né? Cultos, né? Cheios de ardente zelo de proselitismo, né? Então eles meio que forçavam as pessoas a seguir aquilo que eles estudavam ali, né? Inimigos dos inovadores, né? Então aqueles que tinham novas ideias, eles se revoltavam e puniam, né? Matar. Não foi o que o Saulo fez? Quando ele descobriu que estava surgindo ali uma nova seita ali cristã, ele começou a perseguir todos, né? Que ele não admitia, nós devemos seguir as escrituras de Moisés, né? Ser fiel à risca ali as escrituras sagradas. E aí eles não admitiam qualquer outro tipo de seita, né? Era mandado matar as pessoas. Eles perseguiam. Saulo estava perseguindo, estava matando, exterminando todos os cristãos, né? Até que Jesus teve que vir fazer ele parar, né? Porque senão ia complicar a coisa. Então eles eram complicados, né? E hoje não tem fariseus hoje? Fariseus Ainda aí? tem. Pois é. Então eles ocultavam costumes dissolutos, tinham muito orgulho, excessiva ânsia de dominação, né? De dominar, acreditavam ou diziam acreditar na providência. Ou eles acreditavam na providência divina, já acreditavam na imortalidade da alma, tinham esse conhecimento,
e na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos, eles acreditavam. E agora aqui nós vamos falar dos saduceus. Quanto aos saduceus, não criam. Eles não acreditavam. Não criam na imortalidade, nem na ressurreição. Então, ao contrário dos fariseus, né? Crendo, no entanto, em Deus. A satisfação dos sentidos físicos era tida por objetivo essencial da vida. Atinham-se ao texto da lei antiga, não admitindo a tradição nem interpretações. Concretizavam-se, portanto, como materialistas, deístas e sensualistas da época. Tais notas registradas pela história, incluídas na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, nos informam da existência, já à época de Jesus, das lutas e dissensões religiosas ainda vigentes em nosso tempo. Então ali fala no Evangelho segundo o Espiritismo. Quem não leu ali, ainda leiam a introdução, que vai explicar bastante coisa. E uma das coisas que eles explicam, ele fala sobre isso, né? Ele fala sobre os fariseus, sobre os saduceus, fala todos os personagens que tinha, né? Naquela época, lá é bom dar uma lida. Então os saduceus, eles não eram que nem os fariseus, né? Eles não acreditavam na imortalidade, na ressurreição, só acreditavam em Deus. E a satisfação dos sentidos físicos era tida como um objetivo essencial da vida. Então eles eram materialistas, né? E acreditavam em Deus. E atinham-se ao texto da lei antiga, não admitindo a tradição nem interpretações. Então eles liam ali, mas não tinha interpretação de ninguém, né? Imagina, né? Que nem nós lemos aqui o Evangelho, aqui diz, ninguém comenta nada, é o que está escrito aqui, deu. Aí fica complicado, né? E então eles eram, né, materialistas, né, sensualistas da época, que está tudo lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos continuar ali. Espiritualmente estão eles personificados naqueles que, ainda apegados a expressões exteriores, cristalizações e interesses imediatistas, fazem da religião trampolim para o atendimento de seus objetivos imediatistas. Não foi sem razão que o mestre orientava. Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Mateus 23, 2 e 3. Então aqui a gente vê, e hoje, sabe que hoje não mudou muito, né? Porque a gente vê essas duas classes aqui, a gente lendo, a gente vê na sociedade de hoje, né? Então a gente vê os fariseus, aqueles que têm, né, aquela pose, aquele orgulho, aquela dominação, né? Eles é que sabem, não aceitam nada de ideia, tem que ser tudo como eles querem. Então os fariseus estão por aí, né? Dentro do movimento espírita, dentro dos lares, tudo que é lugar tem. E tem também esses saduceus, né? E aqui por último ele fala, os saduceus eles são materialistas, né? E ainda apegados às expressões exteriores, né? A gente vê muitas religiões ainda hoje que são ainda apegadas às questões exteriores, né? Então os saduceus aí reencarnados, né? Cristalizações, né? Então aquela pessoa que tem aquelas ideias ali que não muda aquilo, entendeu? Chamado cabeça dura. E exatamente aqueles atavismos ali que não muda aquela mente, não é assim, né? E não tem como mudar, né? E interesses imediatistas, né? Querem as coisas para ontem, né? Eu quero que resolva o meu problema e é para agora. E fazem da religião trampolim para o atendimento de seus objetivos imediatistas, viu?
Então é o que a gente vê hoje, muitas religiões assim, né? Aquelas pessoas que estão ali, muitos usando aquilo ali como trampolim, achando que vai resolver seus problemas, né? E a gente vê que não é assim que funciona, né? E não foi sem razão que o mestre orientava: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, né? Então seguir ali as leis, o que diz nas escrituras, mas não ficar em conformidade com as suas atitudes, né? Com as suas atitudes, porque eles não têm bons exemplos. Eles leem ali, como a gente diz, ali as escrituras, mas não praticam aquilo ali que está ali, né? E hoje a gente vê muitos assim também, né? E ali ele traz essa passagem: porque dizem e não praticam, viu? Está lá em Mateus 23, nós vamos chegar lá. Então esse é o versículo 7, que fala sobre esses dois. Aí depois continua, né? Deixa eu só sair daqui. Vou ver se eu consigo sair daqui. Entrar para a continuação. Ainda bem que isso aqui funciona como um livro também. É para mim pegar aqui. Aumentou demais. Vamos ali continuar então. Que vinham ao seu batismo. Apesar de suas ideias normalmente afastadas das reais metas da edificação espiritual, a voz do profeta, como trombeta, a despertar as criaturas, acordou o interesse daqueles que o buscavam. Dentre os muitos que se dirigiam a João, como entre os muitos chamados hoje pelas vozes dos Espíritos, são poucos os que se dispõem às mudanças indispensáveis. A estes abrem-se as portas de uma etapa que será estruturada a partir do arrependimento e do firme propósito de uma nova vida. Então aqueles que vinham ao seu batismo, né? E a gente viu ali saduceus e fariseus, que era um deles, e apesar de suas ideias normalmente afastadas das reais metas da edificação espiritual, né? Então as pessoas iam para se batizar, mas não estavam ali, né, em consonância com aquela proposta. Então a voz do profeta, como trombeta, despertar as criaturas, ó, acordou o interesse daqueles que o buscavam. Então ele era um cara que chamava na corneta ali, né? Dava uma cornetada nos ouvidos ali para a pessoa ver se a pessoa... A gente está, né, brincando, falando uma simbologia aqui, mas era mais ou menos, principalmente naquela época, né? Tinha que ser mesmo no susto ali, né? Porque senão não funcionava a coisa. E hoje também não é muito diferente, né? Hoje tinha que ter continuado. Assim. Tá, por isso que inclusive tem religiões, até todas as religiões têm o seu papel importante. Tem pessoas às vezes que precisam dar um chacoalhão, né? Já do espiritismo ninguém vai. A gente vai chacoalhar no sentido consciencial, né? Às vezes a gente vai fazer uma pregação, uma palestra, e às vezes a pessoa não vai gostar muito do que vai dizer ali, né? Vai servir o chapéu, e aí aquilo ali vai servir de trombeta para ela, né? Vai servir de trombeta, porque aquilo incomoda, né? E a doutrina espírita, ela vem para incomodar, né? Ontem mesmo eu estava comentando com a esposa: olha, ser espírita hoje em dia não é nada fácil, né? Hoje em dia? Nunca foi fácil. Pois é. E aí então são as trombetas. Então quando aquela trombeta, aquela mensagem, aquela verdade me incomoda, é sinal de que eu tenho que mudar, né? Que eu tenho que mudar. Mas só que muitos tapam os ouvidos, né? Ou entra a corneta, entra aqui, sai lá do outro lado. Aí não resolve muito, né? Mas vai ficar na consciência para o porvir em outra situação, né? Então ele acordou esses interesses daqueles que o buscavam. Dentre os muitos que se dirigiam a João,
como entre os muitos chamados hoje pelas vozes dos Espíritos. Ó. Muitos são chamados, né, os Espíritos que muitas vezes os benfeitores que trabalham na vida das pessoas, né, para os mentores, anjos de guarda, para acordar, despertar a pessoa, fazer com que ela melhore, né, busque um novo caminho, né, um novo. São poucos que se dispõem às mudanças indispensáveis, né? Muitos poucos são, né? Esses que querem mudança. A estes abrem-se as portas de uma etapa que será estruturada a partir do arrependimento, ó, e do firme propósito de uma nova vida. Entendeu? Então entra aquilo que a gente estava comentando, né? O arrependimento sincero, a expiação e a reparação. Então eles não despertaram ali, ignoraram, porque já faz 2000 anos que a gente já está ignorando essas verdades, né? Só que a gente vai ter que passar por essas etapas aí. A gente vai ter que vir, vai ter que se arrepender, vai ter que expiar, vai ter que reparar aqueles erros, e através dos sofrimentos, né, das dificuldades, que ela vai ter que, um dia ela vai cansar de sofrer. Um dia todo mundo, imagina aquela pessoa que vai gostar de ficar sofrendo. Acho que ninguém gosta, né? E aí ela vai se cansar. E aí então vai estar Jesus ali de braços abertos aguardando aquela pessoa para uma nova etapa, né, de aprendizado. Então o batismo é a respeito disso, né? É essa mudança, né, de ideias, né? Essa mudança de rumo, de despertar da consciência para uma vida melhor, né? É isso que é a função principal do batismo, né? E não um simples ritual como a gente vê e viu até hoje, né? A gente vivendo, eu, por exemplo, também fui batizado na católica, a maioria foi, né? Bem dizer, né? E aquilo ali foi só um ritual, nada mais do que isso, né? Mas a renovação espiritual vai depender de cada um de nós, né? Não tem como ninguém, não vai existir passe de mágica que vai fazer com que a gente se transforme numa nova pessoa, né? Não. Então vamos continuar ali. Dizia-lhes, raça de víboras, por sua capacidade de realização embasada em firme vontade, tinha o precursor suficiente autoridade para assim se dirigir àqueles elementos. Raça de víboras, expressão forte e também usada por Jesus, é uma forma de tocar a criatura adormecida e envolvida pela crosta de valores do mundo, a permanecer nos séculos dissociada dos efetivos interesses do espírito imortal. Então aqui a gente vê assim, Jesus tinha essa autoridade moral para dizer para aqueles elementos, como diz ali, aquelas pessoas ali que eram víboras, né? Raça de víbora. Então ele tinha, né? Nenhum de nós tem essa autoridade para chegar para alguém e dizer, né? Oh, raça de víbora, tu é isso, tu é aquilo. Quem somos nós, né? Nós não temos essa capacidade de realização que Jesus tem, né? Embasada em firme vontade, como diz ali, né? Então essa é a diferença. Então essa expressão que ele utilizou, então ele diz aqui que é uma forma de tocar a criatura adormecida e envolvida pela crosta de valores do mundo. Então é aquela, quando a gente comenta ali, que a Joana de Anjos comenta, os que dormem, né? Aqueles que vivem uma vida sem sentido, materialista, ali comem, dormem, fazem suas questões fisiológicas, né? Só querem o oba-oba, curtir a vida ali, só isso. E aí então ele é uma questão de despertar a consciência da pessoa, acorda, né? Tu está continuando a viver de uma forma materialista, né? Uma forma egoísta, orgulhosa.
E aqui diz assim, permanecer nos séculos, ó. Então a gente vivendo muitos séculos e séculos em função dessa raça de víboras aí, ó. Então aqueles que vivem no mundo, sendo mais um no mundo, e vivendo só as questões materiais, ou seja, adormecido para as realizações espirituais, são raça de víboras. E por que será que são raça de víbora, né? O que é uma víbora? A víbora não é uma serpente? E como é que vive a serpente? Como é que ela se... Exatamente. Então não tem tudo a ver as pessoas que são materialistas, vivendo no chão, terra, que a gente estudou até no Gênesis, né? A gente estudou lá a víbora, né? A proposta da serpente, lembra? Que a proposta da serpente é permanecer as pessoas na ignorância, chumbado às questões terrestres, vivendo somente as questões materialistas. Então tem tudo a ver a raça de víboras que Jesus se refere àquela mesma serpente do Adão e Eva lá que a gente estudou no livro de Gênesis. Vamos continuar ali. A víbora, simbolicamente personificada às forças inferiores, por sua característica astuta, a rastejar no piso físico, expressa em todo o seu potencial a mentalidade característica de quem vive exclusivamente em termos materialistas, apegado ao chão do mundo. A gente antecipou o comentário, né? Mas é isso aí, né? Aquilo que a gente tinha estudado. Então muitas pessoas vivem ainda assim adormecidas, rastejando no mundo, né? Achando que a vida é aquilo ali, né? Mas a gente tem que sair desse chão que a gente está grudado, esse rastejando, a gente tem que elevar o pensamento, né? Tem que sair desse chão aqui e buscar as questões superiores, né? Que é o que falta para a maioria, né? São os ensinamentos de Jesus, né? Se libertar dessa terra, né? Que a gente vive. Vamos continuar ali, então. Quem nos ensinou a fugir da ilha futura? Seu humildade e confiança caracterizam a vida de quem está em paz interior, no cumprimento de seus deveres. A apreensão, a cautela e a desconfiança revestem a personalidade de quem permanece à margem da reta conduta. Fugir da ira futura envolve luta e atenção constantes, no sentido de reduzir ou tentar eludir a manifestação plena, a lei a que todos estamos sujeitos. Então uma pergunta no versículo, né? Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Quem vos ensinou a fugir dessa ira futura? E aí ele diz, ser humilde e confiança. Ser humildade e confiança caracteriza a vida de quem está em paz interior, né? No cumprimento de seus deveres, ó. Então a apreensão, a cautela e a desconfiança revestem a personalidade de quem permanece à margem da reta conduta, entendeu? Então aquele que estão ali, né, que está cumprindo os seus deveres, né, são aqueles que estão à margem da reta conduta. E fugir da ira futura envolve luta e atenção constantes, no sentido de reduzir ou tentar iludir a manifestação plena, a lei que todos estamos sujeitos, né? Então envolve esse esforço pessoal, né? Essa luta, essa atenção constante no sentido de reduzir, né? ou tentar iludir a manifestação plena. Então entra aqui em questão as leis divinas, né? Que todos estamos sujeitos, né? Então se nós cumprirmos os nossos deveres, praticar as virtudes e fazendo esforço para cumprir as leis divinas,
né, com certeza nós vamos fugir de uma ira futura, né? Quem não deve não teme, que diz aquele ditado, né? Agora aquele que não cumpriu com seus deveres, aí não tem como escapar, né? No caso de uma ira futura, né? Uma ira futura, quem é que vai provocar essa ira futura? É nós mesmo, ninguém vai fazer uma, não é? A gente não pode entender, tem que esquecer que a gente não pode ter Deus como um Deus punidor, né? Um Deus temor, um Deus punidor, que daí então diz, então é Deus que vai nos castigar, né? Muitos já entendem dessa forma. Mas essa ira futura, o castigo futuro, ou seja, aquele que, se nós plantarmos coisas boas, nós vamos colher boas coisas, né? Agora, se plantar coisas más, nós vamos colher o que, né? Então é a observância dessa prática das leis, né? Que a gente deve ter um cuidado de praticar, de fazer os esforços, né? Que todos nós estamos sujeitos a essas leis, ninguém escapa às leis divinas, né? Então isso é muito importante, a gente ficar bem alerta. Vamos ler aqui então. Agora vamos para o oitavo, né? O título, dinâmica. Tu quer comentar alguma coisa? Estamos falando muito aí. Tá? Dinâmica do arrependimento agora. O título, o versículo 8. Vamos ver o que diz ali. Produze, pois, frutos dignos de arrependimento. Mateus, capítulo 13, versículo 8. Produze, pois, frutos dignos de arrependimento. É preciso que acionemos o arrependimento, reparando os erros cometidos. Aquilo entra aquilo que a gente tinha comentado, né? Lá no céu e inferno é o arrependimento, a reparação ali, né? A expiação e a reparação, né? Arrepender-se é uma maneira de sentir. Não podemos ficar só com os sentimentos. Necessitamos de trabalho, pois cada um receberá segundo as suas obras. Porque, após tantos milênios, permanecermos empenhados no jogo de obrigações e direitos, na engrenagem da justiça, quando o amor nos espera, a fim de nos assegurar a plena liberdade de ação e movimento para frente e para o alto, diante das propostas que se lhe abrem no plano da consciência, em decorrência do passado culposo, sente o espírito, quando empenhado em sincero arrependimento, induzido ao esforço renovador, instrumento adequado a respaldar definitivamente os desequilíbrios da alma. Então, um versículo curtinho, né? Mas tem um significado profundo. Então essa é a dinâmica para o arrependimento, desde que seja um arrependimento sincero, né? Tu não lembra, não quer compartilhar com nós aquele bem bacana que a gente está olhando aqui no seriado lá na Netflix, a Madalena? É bem interessante, bacana assim, a gente vê. Né? Acho que eu já vi. Ele tem bastante, quase como se fosse uma novela, né? Mas é interessante, ontem foi bem interessante, né? Não, eu vi o filme, foi seriado. Não, é seriado, a Netflix. É a Madalena, daí isso é uma história paralela de Madalena com Jesus. E daí tem ontem mesmo Jesus falando para os discípulos, né? O que ele tinha dito para eles lá? Lembra ou não? Não. O que ele disse, como é que ele fala sobre a liberdade, a lei de liberdade, como é que é? Só diz que Deus deu a liberdade para todos, né? Se não fosse assim, então que nós não seríamos filhos deles, e sim escravos. Isso.
Ah, tu postou essa parte, né? Pois é, daí eu quis compartilhar aqui. E daí depois ele falou o que mais? Que a gente não pode ser obrigado a amar, né? Que ninguém de nós é obrigado a amar. E sim, a gente tem que pegar e o dia que a gente entender o amor divino, o amor do Pai para com todos nós, e a gente responder esse amor, né? Essa é que é a ideia, né? Isso aí não é uma coisa que ele está querendo dizer, que não é uma obrigação, né? Então a gente tem que ter esse entendimento das leis divinas, que tem a lei de liberdade, né? A gente pode querer ou não, né? A gente pode ter que estar aquela questão de se sentir filhos de Deus, né? Será que todo mundo se sente filho de Deus? Se a gente perguntar, muitos podem até se questionar: filho de Deus, será que eu me sinto filho de Deus? Então essa é o que está falando aqui, né? Arrepender-se é uma maneira de sentir. Então a gente deve sentir no coração, ter um arrependimento sincero. Não podemos ficar só com sentimentos, ó. Necessitamos de trabalho. Lei do trabalho, trabalhar, né? Trabalho no sentido moral, né? Trabalhar as nossas imperfeições. Pois cada um receberá segundo as suas obras. Isso é muito importante, né? Cada um vai receber de acordo com o seu salário. E aqui diz: porque após tantos milênios permanecemos empenhados no jogo de obrigações e direitos na engrenagem da justiça. Quando o amor nos espera, né? A gente comentou agora, o amor nos aguarda. Né? Mas a gente tem que trabalhar esse amor, né? Viver isso aí, sentir no coração, a fim de nos assegurar a plena liberdade, a lei de liberdade de ação e movimento para a frente e para o alto. Viu? Tem tudo a ver com essa mensagem que a gente viu ontem, né? Diante das propostas que se lhe abrem no plano da consciência, em decorrência do passado culposo que todos nós temos, né? Sente o espírito quando empenhado em sincero arrependimento, induzido ao esforço renovador, instrumento adequado a respaldar definitivamente os desequilíbrios da alma. Viu? Bem profundo, né? Então as propostas vão nos abrir no plano das nossas consciências, de acordo com aquilo que a gente viveu. A gente sabe, um passado de erros, né? Um passado culposo. Então nós vamos ter o sentimento, sentir, né? Quando nós vamos nos empenhar sinceramente no arrependimento, ó, induzido ao esforço renovador, né? Através do trabalho, do esforço de se renovar, de se melhorar, né? Que é um instrumento então adequado a respaldar definitivamente os desequilíbrios da alma. Viu? Então esses são os instrumentos fundamentais, né? Importantes, né? O arrependimento sincero, né? Empenhado ali com esforço, com trabalho, com perseverança, né? Com disciplina. Aí nós vamos ser induzidos a esse esforço renovador. Esse é o caminho, né? Então essa seria a dinâmica do arrependimento, para nos tornarmos melhor. Não importa o que eu fui ontem, né? Ou aqui agora mesmo. Mas eu cometi um monte de erro ontem. Eu sou uma pessoa cruel nessa vida. Tá, mas o que eu fui ontem não interessa. O que importa é o aqui e agora. Como disse anteriormente, não vamos deixar desencarnar, morrer, né? Para se arrepender depois, aí fica meio complicado, né? Nunca é tarde, claro, mas se eu posso fazer aqui e agora, para me desencarnar numa situação melhor para nós, né? Melhor para nós e para aqueles outros que convivem conosco também, né? Porque a gente não vive enclausulado, morando sozinho, né? A gente mora rodeado de pessoas, né? Que a gente está ali aprendendo junto com elas, né? Então, se eu faço aquele esforço de me melhorar, e principalmente com prática, com exemplo na vida, eu vou melhorar também a vida daqueles outros que estão à minha volta. Então é fundamental, muito importante. Então é isso para a noite de hoje, ó, gente. Então vejo que esse capítulo aí 3 está dando bastante reflexão, né? A gente não saiu do capítulo, no início foi bem rápido, né? Que não tinha muita
muito o que comentar, não tinha muita questão a respeito de questões morais, né? Era ali a genealogia, o nascimento, ali foi uma coisa que aconteceu, né? E agora a gente entra no capítulo 3, começa então todo ali o trabalho ali com João Batista, que a gente está estudando, né? Ele fazia esse batismo aí que a gente analisou bem que realmente o que é isso tudo, né? Analisando que então a gente deve se arrepender, né? Sinceramente, se tornar novas pessoas em Cristo, né? Então a gente para no 8. O 8. Botou aqui, né? Então a gente para no capítulo 3, ainda versículo 8. Aí semana que vem, vamos ver se a gente talvez conclua esse capítulo 3, porque daí semana que vem já é o último dia do ano, né? Nós vamos dar uma paradinha aí, voltar daí, vamos parar um mês aí, vamos voltar no início de fevereiro aí, né? Com a corda toda aí pra continuar aprendendo bastante aí, vivendo esse evangelho aí de Jesus, né? Então tá, gente amiga, eu quero aqui dar um abraço aqui a todos que participaram aí conosco. O nosso irmão Ricardo Campos Fé, um grande abraço. Faz tempo que a gente não se viu, gente boa, né? Um grande abraço aí, obrigado pela participação aí. E espero que possa ter sido útil aí para todos nós, né, essa lição de hoje aí do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. A nossa irmã Silene Passos, lá da Bezerra, um grande abraço também, que está nos acompanhando. E outros aqui também que possam estar, que eu não mencionei, tá? Sinto-se todos abraçados. Então agora, gente amiga, a gente convida a todos. Vamos então elevar nossos pensamentos a Deus e agradecer essa noite bendita, esse banquete espiritual, por esse aprendizado do Evangelho do Cristo para as nossas vidas. Que possamos ali extrair o que tem de melhor do Evangelho do Senhor para as nossas vidas, para que a gente possa se tornar melhor do que fomos ontem. Este é o caminho, e quando Jesus diz, Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então o caminho é esse, e que possamos ser bem-vindos nessa caminhada rumo ao Pai, rumo à felicidade. Não se iludindo com as coisas do mundo, achando que a felicidade estão somente nas coisas materiais, mas que possamos fazer esforço para nos moralizarmos, buscando as questões espirituais. Muito obrigado a todos os nossos familiares que nos inspiraram, os nossos mentores, e ao nosso amado Pai Francisco, por esse estudo da noite de hoje, por esse aprendizado. Então assim, Senhor, damos então por encerrado as nossas atividades da noite de hoje. Então tenham todos uma boa noite e até os próximos encontros.